Olá, amigos, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. É com muita alegria que vamos mais uma vez fazermos esse culto do Evangelho no Lar juntos. Agradecemos a Deus, agradecemos também ao Prozebem por essa iniciativa e rogamos que a espiritualidade amiga, que os benfeitores possam nos intuir e nos acompanhar nesse nosso culto do Evangelho. Então, nós vamos fazer uma leitura para nos preparar para a prece, né? Desânimo, uma mensagem de André Luiz, que diz o seguinte: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se de parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras e faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias e tente contato com pessoas cuja a conversação melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual seja possível ouvir instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente àquele que você está adiando há algum tempo, e visite o enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades bem maiores do que a sua. Então, vamos fazer agora a nossa prece. Quem quiser, coloque aí um copo com água, né, e vamos entrar em sintonia com os mensageiros do bem. Jesus amado, Jesus amigo, de corações agradecidos por essa oportunidade em que vamos alimentar as nossas almas, buscar as luzes do teu evangelho para nos guiar. Abençoa, Senhor, esse nosso culto. Abençoa todos nós que estamos ligados nessa vibração. E que essa vibração de amor possa, Senhor, envolver a todos aqueles que estão a passar por dificuldades de qualquer ordem, levando até eles o alívio, o bálsamo, a esperança. Nos conduz, Senhor, nessas reflexões, hoje e por todo sempre, e assim seja. A nossa mensagem da tarde, nós vamos fazer uma reflexão que está no capítulo 6, Cristo Consolador, logo no item 1, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis em sofrimentos e andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus, nessa mensagem, ele está a nos convidar: vinde a mim, todos que estamos cansados, estamos fatigados. Quantos, de nós estamos passando por algumas dificuldades e que realmente nós nos sentimos cansados? Então, Jesus está a nos convidar, nos oferecendo alívio para as nossas dores. Quando nós sofremos ingratidões, quando nós sofremos decepções, injúrias, principalmente aquela dor, que vem mais forte, é quando parte daquelas pessoas que nós amamos, Então, quando nós nos sentimos assim, nós vamos buscar o alívio na doutrina de Jesus. Jesus, quando pronunciou esse vinde a mim com tanto amor, ele está a nos oferecer alívio, consolo, proteção para todos nós. Com Jesus, nós vamos encontrar resignação, nós vamos encontrar a paz, e com ele o fardo é mais leve. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse no seu evangelho: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, porque esse caminho que nós estamos a percorrer, ele já percorreu. Ele conhece toda essa trajetória. Então, é ele o guia, ele é o governador espiritual do orbe, Então, ele já conhece esse caminho que nós estamos fazendo, por isso, ele é o guia seguro para todos nós, Quando ele disse:
vinde a mim, essa expressão está saturada de emotividade, de ternura, de carinho. Ele se oferece como uma solução para as nossas dificuldades. Apesar de nós já ouvimos tantas vezes nesse vinde a mim, e também já pronunciamos, quantas vezes nós repetimos vinde a mim e vinde a mim, né? Então ele está a nos oferecer a possibilidade de nós nos livrarmos das dores, do peso das provações, porque ele vem iluminar a nossa caminhada. Jesus disse, aquele que andasse com ele não andava nas trevas, né? Então ele nos convida para a luz. Com ele, nós vamos dissipar as sombras que por vezes teimam, né, em nos envolver. E nesse processo de autoiluminação, de luz, a gente só tem um roteiro, que é o Evangelho. Mas para isso, não basta ficar só admirando, não basta ficar repetindo esse vinde a mim. Quantas vezes nós lemos, repetimos, anotamos? Não basta só isso, é necessário o esforço. E nós vamos buscar a energia, né, para esse esforço de nos movimentarmos para Jesus na oração, nas leituras edificantes. Então, quanto vimos também repetindo, nós teremos na hora nos movimentarmos para Ele. Então, a questão é essa, é nós nos decidirmos e buscar o Mestre, porque nós, para a nossa felicidade, nós temos que ir nos livrando paulatinamente, né, da opressão material. As necessidades materiais, né, muita correria em busca do nosso sustento, de tantas necessidades, muitas até que nós criamos, né? Agora nós estamos vendo nesse momento que muita coisa a gente nem precisava, né? Então o mestre, ele nos oferece o bálsamo para as nossas dores, mas os laços da materialidade, da conveniência são muito fortes nas nossas vidas, né? Os apelos da matéria. Então, os gozos materiais, em detrimento dos espirituais, porque, claro que nós podemos gozar tudo que a terra nos oferece, mas nós não somos só corpo. Estamos no corpo, nós somos espíritos. Então, nós temos que pensar no nosso espírito. E o que é que nos impede de aceitar esse convite de Jesus, de ir até Ele? Então, são vários impedimentos, né? Nós temos um impedimento que é muito comum, são as pessoas que só buscam os bens materiais, esquecem que estão encarnados e que vão voltar para o mundo espiritual e ficam acumulando. Porque nós não nos preocupamos com a vida espiritual, nós focamos toda a nossa energia só na vida material. Não paramos para pensar em ajuntar os tesouros eternos, né? Então, muitas vezes nós ficamos fatigados, cansados de tanto trabalhar para juntar tesouros materiais, os bens materiais, e nos esforçamos demais. Nós devemos também nos esforçar para adquirir os bens espirituais, os tesouros que as traças não roem, os ladrões não roubam. Tem um exemplo no Evangelho de um homem que ele teve uma colheita muito farta, eram muitos grãos. E ele disse, e agora, o que é que eu vou fazer com tanta comida, né? E ele pensou, os celeiros que ele tinha não comportavam mais a quantidade, né, de grãos de comida. Então ele disse, eu vou construir outros celeiros maiores e vou juntar. E ele assim fez, né? Construiu e lá os celeiros ficaram abarrotados de comida. E à noite, ele conversando com ele mesmo, disse assim, agora você pode comer, beber, descansar, folgar, porque aí tem comida para muito tempo. Mas ele não sabia que naquela mesma noite em que ele terminou de guardar toda aquela comida, ele voltaria para o mundo espiritual. Então foram tantas as preocupações em ajuntar, né, os tesouros na terra, e ele
nem sequer se preocupou com os tesouros espirituais. Então, ele chegou no mundo espiritual de mãos vazias, apesar de ter deixado na terra os seus celeiros abarrotados, né? Então, assim é aquele que só ajunta para si os tesouros materiais. Ele é um rico, considerado um rico aqui, né, na terra, mas ao chegar no mundo espiritual, o que é que ele vai levar? E Lucas, né, no Evangelho de Lucas, o capítulo 12, o versículo 15, diz: acautelai-vos da avareza, porque a vida do homem não é importante o que ele possui, mas a abundância que ele e os benefícios que ele semeia, que ele distribui, atendendo aos desígnios de Deus. Então, isso é que é importante, né? Então, quanto de nossos irmãos, nesses instantes que nós estamos vivenciando aqui na Terra, estão passando por grandes dificuldades. E nós, será que nós estamos nos preocupando em distribuir, em semear os benefícios que nós já temos em abundância? Quais são os benefícios que nós já podemos semear, já podemos distribuir, porque isso é o que importa. Aquela mensagem da rainha, ela disse: rainha, eu fui na terra, tive muitos bens, mas ao chegar no mundo espiritual, nada disso me valeu. Eu lembrei também de Chico, um exemplo de Chico, né? Essa questão da gente distribuir. Chico ia à feira e ele, ao escolher os tomates, ele levava tomates bons e tomates ruins. E as pessoas perguntavam: mas Chico, por que é que você está levando esses tomates ruins? Ele disse: se eu levar só os tomates bons, e as outras pessoas que vão chegar depois só vão encontrar os tomates ruins, né? Então isso é uma lição para todos nós. Às vezes nós vamos em algum lugar comprar alguma coisa e aquele produto tem 2, 3 e a pessoa pega todo para si. Não lembra que às vezes é algo de primeira necessidade, né? E não lembra que o outro pode chegar e que um basta, ou 2, né? Então, quando nós pronunciamos o Pai Nosso que está no céu, nós rogamos ao Pai o pão nosso de cada dia, né? Então, essa rogativa é para que a gente possa aprender que nós temos que dividir. Se nós temos mais, o Pai já deu o pão de cada dia. Se sobrou de cada dia, não é para acumular para o ano, né? O pão nosso de cada dia. Se sobrou, busque alguém para dividir, compartilhe, né? Tudo aquilo que nós temos em abundância. Por quê? Tudo aquilo que sobra nas nossas vidas está fazendo falta a alguém, né? Tem outro impedimento, é a tristeza e o desânimo. Também é um impedimento para a gente seguir Jesus, para a gente atender esse convite, porque nós ficamos paralisados na tristeza, no desânimo, nós nos isolamos, paralisamos e nos isolamos, porque o mal, né, a tristeza, o desânimo, é igual a uma teia que vai envolvendo a criatura, vai envolvendo. Chega um momento que paralisa. A pessoa fica encarcerada naquelas grades. Inicialmente são sombras, a tristeza vem de uma forma sutil, mas se nós não tomarmos uma providência, não estivermos vigilantes, deixar que essa tristeza vá se instalando nas nossas vidas, chega um momento, nós vamos estar aprisionados por essa tristeza, o desânimo, né? Então, André Luiz, na mensagem que nós lemos, preparatória para a prece, ele nos disse o seguinte, ele nos deu algumas orientações de como nós devemos agir quando você se sentir envolvido na tristeza e no desânimo, né? E ele disse, a primeira coisa, ele diz, olha, acelere o passo para a frente, proibindo parar. Então, não se deixe parar. Acordou, sentiu que não está muito bem, busque algo para elevar, né, para a vibração elevar. Ore pedindo a Deus luz para vencer as dificuldades. As dificuldades, às vezes, são muitas. Só com Deus, só com Jesus, esse fardo é leve. Então, vamos pedir na oração o bálsamo para vitalizar o nosso organismo, a nossa alma, a nossa fé, a nossa força de vontade, para que a gente possa seguir.
Outra assertiva que ele nos diz é: faça algo de bom. Além do cansaço que você se veja, não se permita parar. Leia uma página edificante para buscar alimentar a alma, né, com palavras edificantes. Tente bem com pessoas que a conversação, o tipo de conversação, eleve a sua autoestima, coloque você para cima, melhore o seu clima emocional. E procure também ambientes que lhe seja possível ouvir palavras, instruções que possam enobrecer o nosso pensamento. As duas últimas é prestar um favor. Faça algo para alguém. Quando nós fazemos o bem, nós também nos beneficiamos. E visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam por dificuldades bem maiores do que a nossa, muito maiores. Existem outros impedimentos, né? A situação financeira, ou as pessoas estão passando por dificuldades e justificam não buscar, né, a vida espiritual, buscar alimentar a alma, porque está naquela condição, então fica esperando que a condição melhore para poder buscar, conseguir uma estabilidade, né? Outros alegam que os filhos são pequenos, então não podem buscar a religiosidade, a conexão, a comunhão com Deus, porque os filhos são pequenos. Outros se justificam que, por enquanto, estão buscando algo de material. Quando eu conseguir essa conquista, aí eu vou me preocupar com os bens espirituais. Vejam que o impedimento para buscar as coisas espirituais é a busca de coisas materiais. E quem sabe o momento que nós vamos retornar para a espiritualidade, né? E tem outra bem comum, né? É uma desculpa que muitos utilizam. Quando eu me aposentar, eu vou buscar viver a religiosidade. Quando eu me aposentar, não sabe nem se vai se aposentar, né? Então, assim, nós vamos nos esquecendo da nossa meta principal de estarmos aqui reencarnados, que é a nossa renovação. Nós só temos um caminho para seguir, para nos autoiluminar, para nos renovar, para crescer espiritualmente. É Jesus, não tem outro, né? É o nosso mestre. E ele, o jugo que ele oferece para nós e que é suave, é a sua doutrina, é a prática do bem, as regras do bem viver, baseado no amor, na caridade, é suave. E só assim nós vamos conseguir ter a consciência tranquila. E ele nos traz essa importância, traz para todos nós nos lembrando que o Evangelho é a rota segura para a nossa felicidade. Todos nós necessitamos do Cristo, todos nós. Não podemos caminhar sozinhos, somos muito frágeis ainda. Então, sozinhos nós vamos ficar mais fragilizados e mais propensos a quedas, né, aos erros. E quando nós vamos buscando viver com Jesus, estudar o Evangelho, buscar a doutrina do Mestre, buscar a essência, nós vamos alimentando as nossas almas, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé e vamos nos equilibrando. E vamos tendo também, meus irmãos, uma visão ampliada do sentido da vida. Isso é tão significativo, é um crescimento, é maturidade espiritual e nós vamos enxergando as situações da vida de uma forma diferente, né? Mas não é só estudar o Evangelho, nós temos que buscar a essência e buscar viver. Por quê? Somente compreende a mensagem de Jesus quem vivencia. E isso é uma caminhada, como diz Haroldo Dutra, é uma caminhada ascensional. Nós vamos buscando, vamos nos fortalecendo, vamos nos sentindo aliviados, que quando nós estamos na caminhada, nós vamos nos sentindo aliviados, né? E nós vamos nos sentindo mais fortalecidos. Alivia a dor e nos fortalece para que a busca seja com mais força, com mais vontade, com mais afinco. Na senda do progresso, se nós não nos movimentarmos hoje para seguir Jesus, qualquer dia nós vamos nos movimentar, porque a nossa fatalidade é que nós seremos felizes.
né? Então, o jugo de Jesus é esse conjunto de valores ensinados por ele que são libertadores, estão lá no Evangelho, né? O jugo do mundo, ele escraviza, ele desvitaliza, são as paixões, as ambições, o egoísmo, dá um prazer, mas é um prazer transitório. Porque ninguém pode ser feliz sem ter a consciência tranquila. Por isso que nós temos que buscar viver com Jesus, fé em Deus, fé no futuro e consciência tranquila. E Emmanuel diz: onde estão os aflitos que pretendem trocar o jugo do mundo por o jugo do Cristo? Quem de nós queremos verdadeiramente esse jugo que alivia, né? Vamos meditar, pensar sobre isso. E vamos agora, já terminando o nosso culto do Evangelho, eu agradeço de coração a companhia de vocês, essa oportunidade bendita de estarmos aqui meditando. E rogo a Deus que nós possamos cada vez mais estarmos buscando o jugo de Jesus, para nos sentirmos aliviados e envolvidos no seu amor e na sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Vamos à nossa prece final de agradecimento. Deus de bondade, agradecemos, ó Deus, por esses momentos de reflexão. Rogamos fortalecimento moral, espiritual, para continuarmos na busca de compreender o Evangelho, sentir o Evangelho e assim poder colocar as lições de Jesus em prática. Fazer com que as nossas vidas sejam pautadas no Evangelho do Cristo. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa todo o planeta Terra e nos envolve hoje e sempre na sua vibração amorosa. Que Deus seja louvado e assim seja. Muita paz para todos e até o nosso próximo culto do Evangelho no Lar.